Graça e paz a você que está assistindo essa aula. Nós iremos falar hoje um pouco sobre geografia bíblica, um panorama bem simples de entender. A base, toda a base que nós vamos dar está pautada na Bíblia Sagrada, tá? Outra coisa, você deve ter percebido que nos meus olhos está uma mancha branca. Na verdade, é o reflexo da luz, porque meus óculos não são anti-reflexo. Mas nas próximas aulas, quem sabe, Jesus abençoando, eu troco esse óculos só para melhor você me ver, né? Não ficar esse negócio que tira a sua atenção. Pois bem, nós vamos falar sobre a geografia bíblica, vamos falar sobre o dilúvio, vamos falar como que se deu após o dilúvio, após o dilúvio, qual foram as nações que se ergueram, como se ergueram e da onde se destinaram. Amém? Vamos começar com um texto bem simples, onde Deus ele dá a sua sentença que iria destruir o homem sobre a face da terra, porque o pecado tinha se multiplicado na terra e isso não agradava mais a Deus. Tanto é que no capítulo 6 de Gênesis, lá no comecinho, o primeiro livro da Bíblia, você volta tudo, tá lá o livro de Gênesis, capítulo 6 e verso 1, Deus ele diz que o pecado do homem tinha se multiplicado diante a face do Senhor e por sobre a terra. Amém? Mas vamos lá. Gênesis 6, versículos 6 a 8. Diz assim: Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra um homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Pois bem, aqui nós vemos Deus ele dá a sentença do que ele havia falado lá, Moisés havia falado, porque uma coisa muito interessante que mesmo Moisés, ele tendo participado ali de toda o conflito entre Egito e os hebreus, né, no cativeiro do Egito, o escritor do livro de Gênesis foi Moisés, assim como os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés e também um acréscimo do livro de Jó, que alguns historiadores dizem que foi Moisés, mas eu prefiro acreditar que seja Salomão, o escritor do livro de Jó. Pois bem, aqui no versículo 7, capítulo 6, versículo 7, aqui Moisés ele descreve e diz assim: E destruirei de sobre a face da terra todo homem que criei. Mas no verso 6, ele também escreve assim: Então arrependeu-se o Senhor. Durante muitas décadas, alguns teólogos e estudiosos ficaram perplexos por causa dessa simples frase: arrependeu-se o Senhor. Por que eles ficaram tão perplexos com uma frase para muitos tão simples, né? Porque no livro de Números 23 e verso 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá ele e não fará? Ou falará e não confirmará? Pois bem, eles com base nesse texto, queria dizer que Deus não se arrependia. Na verdade, Deus não se arrepende. Mas então como que eu posso explicar o que está escrito lá em Gênesis? Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra.
é muito simples. A inspiração da Bíblia Sagrada, ela é dada pelo Espírito Santo ao autor, no caso aqui Moisés. Mas a Bíblia, ela não foi colocada dentro da cabeça de Moisés. Moisés, ele falava com suas próprias palavras. Claro, aquilo que o Espírito Santo queria transmitir para as nações. Se nós lermos aqui na epístola de 2 Timóteo, capítulo 3, e verso 16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e instruir em justiça. Um texto assim que é bem claro em dizer que toda a Bíblia Sagrada ela é inspirada. E essa inspiração, é claro, ela vem do Espírito Santo de Deus. Mas, entretanto, a Bíblia, ela sendo inspirada por Deus, foi como eu disse, Deus não pegou, colocou dentro da cabeça de Moisés o livro e falou: Moisés, só escreve. Não. Deus, ele permitia que as pessoas transmitissem algo delas. Delas? Sim. O seu contexto cultural, a sua forma de escrita, que nem salmos são louvores, mas nós podemos interpretá-los. E muitos salmos se dá seu cumprimento nos dias de hoje. Pois bem, falando em salmos, nós vamos ler agora Salmo 90. Salmo 90 e versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, Deus, ele é impossível de ser entendido. Ele se revelou às nações, mas a sua plenitude, ela é impossibilitada de ser compreendida. Ou seja, quando Moisés ele falou que Deus se arrependeu, é claro, ele usa uma linguagem humana para que nós entenda que as coisas que aquela nação, que aquele povo tinha feito diante da face do Senhor, havia, como que eu posso dizer, havia aborrecido tanto a Deus com suas abominações, que para Moisés aquilo era um arrependimento de Deus. Mas, sabendo lá em Números 24:19, Deus ele não se arrepende. Mas Moisés ele usa essa forma de expressão para nos demonstrar o tamanho da angústia de Deus ao se deparar com aquilo e ter que destruir a nação que ele mesmo tinha erguido lá no Gênesis, quando criou Adão e após isso criou Eva. Um dos temas que muitas pessoas desconhecem é quantos dias Noé passou dentro da arca, quanto tempo veio a chuva, por fim, todo esse trâmite que se decorreu após Noé e sua família, né? A Bíblia fala que 7 almas entraram junto com Noé. Entrou Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Os filhos de Noé foram Cã, Sem e Jafé. Deles se originou muitas nações, né? A partir dessas 3 descendências de Noé, se gerou toda a nação da terra até os dias de hoje. Mas um pouquinho à frente nós vamos falar sobre isso. Pois bem, entrou Noé na arca, aqui no Gênesis 7, versículo 11, diz que Noé ele tinha 600 anos, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 16 dias do mês, naquele mês, dia se rompeu todas as fontes
do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Ou seja, outra coisa que as pessoas desconhecem, é que quando houve o dilúvio, não veio apenas água do céu com a chuva. Que haja água, né? Meu Deus, para chover, para encher a terra. Mas as águas que ficavam por debaixo da terra, elas também se emergiram. Aqui diz que Deus ele abriu as comportas do abismo e as águas que estavam lá, elas voltaram para cima. No versículo 11, diz que Noé ele tinha 600 anos. Pois bem, no versículo 11, diz assim: houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Isso é incontestável. Noé entrou na arca, durante 40 dias e 40 noites choveu incessantemente. Daí as pessoas afirmam, com base nisso, que Noé passou somente 40 dias e 40 noites na arca, então a arca repousou sobre o monte Ararat, e ali Noé desceu e fim, acabou. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 13, diz: e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Ou seja, até a arca repousar sobre o monte Ararat, onde ela pode ser encontrada lá hoje congelada, até a arca repousar naquele ponto demorou 1 ano. Noé entra com sua família. Noé entrou na arca com sua família. Choveu 40 dias e 40 noites incessantemente. E se passa mais 1 ano para as águas do dilúvio se secarem. Então Noé desce da arca no monte Ararat. Esse monte, na verdade, é uma cordilheira, onde teria, sim, era um ambiente próprio para a procriação novamente da nação. A nação ela precisava ser reerguida. E Deus, com toda a sua sabedoria, ele sabia que aquele era o melhor lugar para que a nação se reerguesse, o Monte Ararat. Por quê? O Monte Ararat, na verdade, é uma cordilheira. Descendo essa cordilheira ficavam os rios Tigres e Eufrates. E como todos nós sabemos, água é vida. Sem água não há vida. Deus, com toda a sua soberania, sabendo disso, colocou Noé e a arca exatamente naquele lugar onde a nação desceria e se procriaria novamente, tanto os homens quanto os animais, que Deus precisava que eles também se multiplicassem, porque senão não ia haver alimento para as nações, não ia haver um ecossistema como nós temos hoje, defasado por causa do pecado, mas um ecossistema ainda muito bom. Dá para melhorar, mas ainda é bom. Onde eu estava? Deus ele sabia que ali era o melhor lugar, o Monte Ararat. Tá? Era uma cordilheira cercadas pelo... Ele ficava entre os rios Tigres e Eufrates. Né? Os mesmos dois rios que é citado lá em Gênesis 2, onde era o Jardim do Éden. Tudo está localizado entre os rios Tigres e Eufrates no crescente fértil. No livro de Gênesis também, capítulos, deixa eu achar aqui, capítulo 10, fala da descendência de Noé. Noé ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós sabemos hoje que os descendentes de Cã seguiram para a África, ou seja, todo o território africano, Angola, Guiné, Egito e Líbia, Síria, todo esse território
eles são povoados pelos descendentes de Jafé, filho de Noé, quando Noé desembarca da arca. Os descendentes de Sem, melhor dizendo, os descendentes de Cã. Os descendentes de Cã, eles povoaram a África. Os descendentes de Sem se espalharam pela Ásia. Então, todo o território asiático, ele é descendente de Sem, filho de Noé. E o filho de Noé, que tem por nome de Jafé, ele ficou ali mesmo. Ele se povoou por ali mesmo, estabelecendo na Europa. Todo europeu, como nós vamos aprender, os hindus europeus são descendentes de Jafé, que são jafeitas. Temos os jafeitas, as nações camitas e as nações semitas, que vêm de Sem, de Cã e de Jafé. Tá ok? É isso aí. Agora, pela uma linha lógica, eu teria que falar sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto. Mas, como eu não gosto muito de usar lógica, brincadeira. Tudo com lógica e decência. Vou falar um pouco sobre os calos de Israel, né? Israel sempre teve seus calos. Aquela pedrinha, teve os filisteus, os moabitas, os amonitas e os edomitas também. Vou falar um pouquinho sobre quem era esse povo e como eles começaram, sua descendência também e da onde eles vieram. Quando o povo de Israel, após a peregrinação, vou deixar um estudo à parte só sobre a peregrinação do povo de Israel no Egito. Após a peregrinação do povo de Israel no Egito, eles ocupam um território chamado por Terra Santa, ou a atual Palestina, né? Que era a terra prometida, que Deus prometeu a Moisés, prometeu a Josué. Então esse povo ele chega à Palestina, que ficava no território de Canaã, só que esse território ele já estava ocupado desde do Negueb até o Horeb, nas suas planícies, todas já estavam ocupadas. E esse povo que ocupava era o povo cananeu. Se nós voltarmos lá para Gênesis 10, nós vamos ver que o povo cananeu é da descendência de Cã, dos camitas. O filho Cã de Noé, ele gerou a sua geração de Canaã, que são os cananeus. Pois bem, assim se gerou os cananeus na terra de Canaã, uma terra muito fértil. Os amonitas, eles são descendentes de Ló, exatamente, de Ló. Você pode até perguntar, mas como que um povo tão ruim pode descender de um justo? Não sei que descendeu. Os amonitas ocupavam em Canaã o território anteriormente denominado por raças de gigantes. Os amonitas, eles também estavam lá em Canaã. Quando Josué manda os espias a espiar a terra, eles voltam com uma triste notícia de que a terra era ocupada por gigantes. Esses gigantes que eles disseram eram os amonitas. Uma coisa muito interessante que liga os amonitas e os moabitas, eles são da mesma descendência. Os filhos de Amon são descendentes de Ló, e os filhos de Moabe também são descendentes de Ló. Se nós formos ver aqui em Gênesis 19:32, está escrito assim: Vem, demos a nosso pai vinho a beber.
deitemo nós com ele para que conservamos a descendência de nosso pai. Ambas as filhas de Ló deitaram com seu pai, né, após Ló ele ir subir para Zoar, em uma caverna, eles habitaram em uma caverna. Ali as filhas de Ló deram vinho a ele, se deitaram com ele em uma relação incestuosa para a procriação da raça, para que a raça deles não se perdesse. E os moabitas são da descendência de Ló, que vem de Ben-Amim. Foi o filho dessa relação incestuosa da filha mais nova de Ló. Os moabitas são da descendência também de Ló, da sua filha mais velha. A filha mais velha de Ló, que veio por gerar os moabitas. Os edomitas, também uma pedra no sapato dos israelitas, são da descendência de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Jacó foi para um lado, Esaú foi para o outro, né? Só que essa nação, ela cresceu muito e ficou conhecida como os edomitas. Os filisteus, eles são descendentes de Calcsaim, filho de Missaim, filho de Cã. Para vocês verem como todas as raças estavam ligadas ali com Noé. A partir da procriação do mundo, né, da reconstituição, se gerou novamente novas nações, novos povos. E desses povos se geraram os filisteus. Os filisteus tornaram um período de 40 anos o povo de Israel em cativeiro. Muitas pessoas discordam isso, está no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1. Uma coisa interessante dos filisteus é que eles dominavam a arte de materiais de ferro, materiais de bronze, entre outros materiais. Que eu me recorde, os filisteus eles tinham 3 divindades que eram adoradas por eles. Uma dessas divindades era Dagon, Astarote e Belzebá. Eram as divindades adoradas pelos filisteus. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que tiveram a paciência de estarem me escutando. Vocês podem ver, eu estou aprendendo ainda, né? Cada dia eu aprendo um pouquinho, mas o que eu aprendo eu quero compartilhar com meus irmãos, com as pessoas que querem aprender um pouquinho da palavra de Deus, assim como um pouquinho eu sei, né? Eu quero agradecer a Jesus por essa oportunidade de estar aqui. Vou colocar mais videoaulas no YouTube e vocês ficam ligadinhos aí no meu canal. É Vitor Fernandes, tá? Fica ligadinho, adiciona. Não sei muito bem ainda como que funciona esse negócio, mas mais pra frente vocês vai estar aí todo mundo ligadinho, tá? E também vou deixar alguns livros, algumas referências de livros de geografia aí embaixo. Geografia e história, né? Eu gosto muito de história bíblica, né? Não das histórias da Bíblia, amo, claro, as histórias da Bíblia são maravilhosas, mas a história da igreja em si, tá bom? Eu agradeço, fica todo mundo com Deus, em paz, paz e graças a todos, até semana que vem.